Graça e paz em Jesus a todos. Amém? Que bênção estarmos aqui. Vamos lá. Estamos aí iniciando uma matéria nova, um módulo novo, História dos Hebreus, em nossa primeira aula e primeira parte aqui do vídeo. Irmãos, para falar de história dos hebreus, sempre vem à cabeça, história dos hebreus é a história do povo judeu, né? E no contexto teológico, é o que nós conhecemos da história dentro da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, entendeu? Mas ultrapassa isso também. A história em si dos hebreus, ela também cai para o lado da história de Israel moderna, mas a gente começa por Abraão, ok? Então eu escrevi aqui História dos Judeus e eu botei aqui no quadro Hebreu, Israelita e Judeu. Vamos estar vendo o significado de onde que vem o nome, ok? Bem, Hebreu vem do hebraico Eber, também do hebraico Ivrim. O Ivrim é o mais utilizado. Inclusive o hebraico Ivrim, eu botei no quadro aí, significa povo do outro lado do rio. Povo do outro lado do rio. Israelita é o hebraico Bnei Israel, significa filhos de Israel. Bnei Israel, no hebraico. Judeu vem do hebraico Yehuda, né? Vem de Judá, significa exaltado, glorificado, louvado, ok? Yehuda. Bem, na introdução que eu botei aqui, eu já botei aqui no quadro Gênesis 11:31, mas não vamos ler agora, né? Só depois do comentário, que eu escrevi o seguinte: toda a história dos hebreus inicia-se com o chamado divino a Abrão, no período pós-diluviano. Temos o período, né, pré-diluviano e inicia-se a história dos hebreus no período pós-diluviano. Aí eu botei, diz a palavra de Deus. Então Gênesis 11:31 fala assim: e tomou Terá, vou falar Terá, Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã, e habitaram ali. Gênesis 11:31. Interessante que o pai de Abraão, né, o Tera, ele sai de Ur dos Caldeus. Ele sai do sul e caminha para o norte e para justamente Arã. E quando morre Terá, quando ele morre, Deus ele chama Abraão. Abraão, eu sou o Criador, sou Deus. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai, Abraão, para a terra que eu te mostrarei.
Vai, Abraão. E Abraão vai. Entendeu? Abraão, ele obedece a Deus. O livro de Hebreus, no Novo Testamento, diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. Então vamos lá. E aí o que acontece? Para você entender a história dos Hebreus, é importante entender as definições da história. Aí eu escrevi aqui no quadro aqui o seguinte: definições da história. A história secular tenta explicar a moralidade, a intelectualidade e as influências que afetam o ser humano. Moralidade diz respeito de moral, ou seguir regra, seguir lei, entendeu? Intelectualidade diz respeito ao conhecimento, sabedoria, entendeu? E as influências que afetam o ser humano. Então, a história secular tenta, de uma forma, explicar esses pontos. Para isso, a história secular, ela tem ciências auxiliares. Ciências auxiliares. Aí eu botei uma lista aqui de ciências auxiliares. Vai do 1 ao 17. Primeiro, arqueologia. Nós que somos da área teológica, estudamos muito a chamada arqueologia bíblica. Eu, como sou da área teológica e também do doutorado, eu estudo a arqueologia como um todo. Então a arqueologia estuda as culturas extintas. Estuda as culturas extintas. Inclusive, através da arqueologia, é que nós vamos ter o conhecimento daquilo que se chama pré-história e história. Pré-história é quando o achado arqueológico não tem escrita, nada escrito, nem vasos, nem caco de barro, nada. Então é pré-história. História é quando o achado arqueológico tem alguma coisa escrita. Aí é chamado de história. Ok? Então vamos lá. Outro ponto das ciências auxiliares. Antropologia. Estuda o homem no seu aspecto cultural e biológico. Vamos lá. Cronologia. Estuda a localização dos fatos no tempo. Mas daqui a pouco, acho que na outra parte dessa aula, nós vamos estar vendo a cronologia bíblica. Vamos lá. Basicamente, o nosso calendário gregoriano. Cronologia estuda a localização dos fatos no tempo. Diplomacia. Estuda os documentos oficiais. Economia. Estuda os meios de produção, consumo, distribuição e circulação de riqueza. Epigrafia. Estuda os escritos em materiais pesados. Epigrafia, estuda os escritos em materiais pesados. Filosofia é a ciência geral dos seres, das causas e dos princípios. Vamos lá. Filologia. Estuda a língua
e a literatura como instrumentos de manifestações culturais. É a filologia. Estuda a língua e literatura como instrumento de manifestações culturais. Vamos para o próximo. Genealogia. Estuda as origens e os desdobramentos das famílias. Geografia. Estuda a superfície da Terra no seu aspecto físico, humano e econômico. Vamos lá. Heráldica. Estuda os brasões de nobreza, os escudos e as insígnias. Heráldica. Inclusive eu tenho livros aqui na biblioteca minha que fala justamente de um item que nós vamos ver ainda, que é a numismática e a heráldica. Traz até exemplos, vários exemplos de moedas antigas. Inclusive eu fui agraciado de ter aqui exemplares de moedas de Império Romano, de moedas judaicas, coisa antiga, irmão. Entendeu? Tá guardadinho aqui na biblioteca aqui, coisa que a gente analisa. Vamos lá. Linguística é o estudo histórico e comparativo das palavras. É o estudo histórico e comparativo das palavras. Numismática. Estuda as moedas. Não só as moedas, o dinheiro em papel também. Estuda as moedas. Paleografia. É a ciência que decifra os escritos antigos, gravados em materiais leves. Deixa eu voltar à questão aqui. Nós vimos o seguinte. O item 6, a epigrafia, estuda os escritos em materiais pesados. Entendeu? Aquilo que é escrito em pedra, aquilo que foi escrito em tabletes de barro, certo? E assim vai. Já a paleografia é a ciência que decifra os escritos antigos gravados em materiais leves. Entendeu? Paleontologia. Paleontologia estuda os fósseis. Sociologia estuda o homem em sociedade. Sigilografia estuda os selos. Sigilografia estuda os selos. Aí, eu botei no quadro aqui a cronologia bíblica. E eu escrevi que está baseado no ano 0. No ano 0. Entendeu? Aí, eu quero mostrar essa imagem aí para vocês aí. Ó. Nessa imagem aí é o seguinte. Aparece no meio o ano 0. Por quê? Tem o antes de Cristo e o depois de Cristo. O antes e o depois. Ok? Então essa imagem ilustra para nós aí.
né, que o calendário gregoriano, ele pôs o ano zero como marco. Todos os anos antes de Cristo, eles contavam de forma decrescente. Se hoje um exemplo, se nós estamos hoje em 2020, ano que vem seria 2019, o outro ano seria 2018, a contagem era decrescente. Então você vê que tem aí, aparece ano 2000, aí no quadro aí, você está olhando na tela, ok? Aí, ano 500, aí vem ano 400, ano 300, ano 200, ano 100, ano 90, ano 80, vai passando os anos um por um, até chegar ano 4, ano 2, ano 1, ano 0. Aí no ano 0, o calendário gregoriano firmou como sendo a data do nascimento de Jesus. Então, do ano 0 em diante, é tudo depois de Cristo. Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, aí vem o ano 100, ano 500, ano 2000. Já estamos no ano 2020 depois de Cristo. Depois de Cristo. E essa não é a primeira pandemia, por assim dizer, que pega a humanidade. Então, ano 2020, nós estamos depois de Cristo. Vamos retirar aí a imagem. Então, na cronologia bíblica, que é baseado no ano 0, nós temos aí AC, significa antes de Cristo. Aí a pessoa que não é religiosa ou não quer botar a sua datação com conotação como Cristo como ponto, né? Antes de Cristo, depois de Cristo, e assim vai. Então a pessoa usa o tempo, a datação da seguinte maneira: AEC, antes da Era Comum. AEC, antes da Era Comum, que é a mesma coisa que dizer antes de Cristo, né? Aí nós temos aí, depois de Cristo, DC. Aí sim nós temos o EC, Era Comum. Então poderia dizer o seguinte: nós estamos no ano 2020 depois de Cristo e nós estamos no ano 2020 da Era Comum. Também temos AD, está no latim, Anno Domini, ou seja, Ano do Senhor, AD, né? Anno Domini, estamos no ano 2020 AD, Anno Domini, Ano do Senhor, amém? Então vamos dar uma pausa por aqui e vamos dar continuidade ao nosso conhecimento e nos aprofundar um pouco mais na história dos hebreus. Amém? Graça e paz em Jesus a todos.